Sobre essa questão dos contatos com os capelinos. Quais os problemas que havia? Os mesmos que existem hoje. Nós habitamos um planeta de constituição diferente, embora física, material. Para que possamos nos aproximar em nosso estado natural, somos obrigados a alterar o campo vibratório dos lugares onde chegamos, e isso provoca uma série de alterações na natureza. Assim mesmo, não podemos sair do interior de nossas naves, pois seríamos esmagados pela densidade do plano da Terra. Naqueles tempos, ainda conseguíamos estabelecer bases na superfície, onde podíamos sair das naves com relativa segurança. Mas isso era uma anormalidade que exigia enorme dispêndio de preciosas energias e só era feito em função dos planos da época. Mas não era qualquer ser humano que podia chegar até nós. Apenas os missionários, que tinham conhecimento das técnicas empregadas e organização física adequada, o faziam. Página 206. Reflexão em 26 de agosto de 2021. Amanto, neste trecho, registra-nos dicas que nos permitem avançar na imaginação quanto ao conceito de vida fora da Terra. Não podemos, com as informações prestadas pelo capelino, afirmar que existem constituições planetárias de maior densidade que a Terra, e este parâmetro nada tem a ver com as dimensões do orbe, pois qualquer um dos planetas do sistema de Capella é muitas vezes maior do que a Terra. Assim, descartando esta equação falha, podemos partir para analisar por outro ângulo de raciocínio. Se precisam alterar o campo vibratório para sua aproximação segura, é porque sua, entre aspas, descida, usando um exemplo simplório, acontece semelhantemente aos mergulhos dos seres humanos em águas profundas. Há uma série de ações preventivas que devem ser adotadas para evitar que a pressão do meio mais denso agrida o menos denso. Para o mergulhador, equipamentos como o escafandro e as câmaras de descompressão são o limiar entre a vida e a morte. E para que os capelinos conseguissem pousar e sair do receptáculo seguro de suas naves, estas geravam um enorme campo magnético esférico que penetrava no subsolo tanto quanto se projetava acima da superfície. Dentro deste envoltório energético, os controles antigravidade das naves entravam em operação de forma que a gravidade local se equiparasse ao seu planeta de origem, bem como havia uma adequação no campo vibratório a fim de que a organização atômica dos corpos mais sutis, ainda que físicos, não tivessem alterações de compressão. Por isso o termo usado por Amanto, esmagamento. Com corpos físicos de grande porte, numa gravidade alterada, era possível sua locomoção beirando a normalidade, e por meio do controle vibracional no campo atômico e molecular, toda a estrutura corpórea se mantinha intacta e funcional. Devemos lembrar ao leitor que, no caso dos ectomãs, tal grupo de espíritos fora acoplado individualmente a corpos preparados para a biosfera terrestre, tendo sua composição ajustada em tamanho e força para o cumprimento da missão específica. Estamos sendo preparados para um contato. Contudo, é bem provável que este seja feito inicialmente através de um processo muito parecido com o que conhecemos nos filmes de ficção por projeção holográfica, onde um campo magnético local é alterado para reproduzir o que fisicamente está acontecendo em outro plano ou local. As naves estarão ao alcance dos aparelhos de observação terrenos, mantendo uma distância segura para ambas as partes, pois, como nos afirmou Amanto, nem todos os seres humanos conhecem as técnicas ou têm seus corpos preparados para suportar uma aproximação. Em nossa doutrina do Vale do Amanhecer, via trabalho ritualístico incessante,
somos todos constantemente expostos a energias e forças que têm trabalhado o nosso campo magnético de forma que, dentre a corporação, os chamados venham a ser destacados e escolhidos para colaborar mais proximamente com a implantação ou reativação das bases que receberão novamente os aparelhos capelinos. Passa para o jaguar do momento desapercebida tal preparação, seja pela dinâmica no atendimento aos que nos procuram, seja pela falta de tempo ou hábito de leitura para entender melhor que não participamos de uma religião propriamente dita, mas de uma universidade científica e conforme aproxima-se o momento da integração, será cada vez mais sentido em nossos corpos estas alterações que muitas das vezes entre uma etapa e outra, nos apresenta um quadro de desconforto e distúrbios, que do ponto de vista da medicina atual, são normalmente diagnosticados quadros clínicos ligados às disfunções no cérebro, com reflexos em diversos pontos do Sistema Nervoso Central, SNC, e Sistema Nervoso Periférico, SNP. E claro, avançando para o sistema simpático e parasimpático. A labirintite pode, em alguns casos, ser o sinal de que nossos mestres, mentores, estão fazendo ajustes de forma a nos manter atualizados com as alterações planetárias, minimizando seus efeitos. Tia nos alertou que o trabalho incessante viria a nos libertar das dores, e este alerta dúbio encontra razão em nossa explicação. Qualquer alteração corporal tem compulsoriamente que receber os primeiros ajustes no centro de comando, mental e nervoso, para depois se fazer chegar ao restante do sistema as modificações devidas. Assim, para encerrar esta reflexão, deixamos o seguinte alerta complementar pertinente ao tema e os cenários que estão chegando. Se nem tudo que reluz é ouro, podemos nos estender e entender que nem todo aparelho que risca o céu terrestre tem boas intenções, ao passo que na iminência de um encontro deve-se considerar a possibilidade do resultado não ser bom. Se os seres do interior destes aparelhos não apresentarem um protocolo de segurança para sua saída, se não forem iluminados, podem ter sua origem ao contrário de extra, intraterrena, o que sugere cautela, vigília e oração. Os emissários crísticos são pacíficos, luminosos, agindo subordinadamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.